asked me for a ride. I asked you if you wanna stay for the night. I wanna lay with you in my bed, below the cover, going out of breath, running far away till nothing's left. In our dreams we drive so far, just you and I. Fala, meu amigo, minha amiga, Braulio Fazolo aqui. Hoje eu tô gravando o primeiro vídeo do nosso canal e eu escolhi um assunto, né, para poder falar, que é um assunto que eu gosto muito, mas faço muito pouco e daqui para frente eu pretendo fazer mais vezes. Estou aqui em Maragogi, né, vim conhecer pela primeira vez e quero compartilhar com vocês essa experiência. Se você tá chegando, se inscreve aí no canal, dá um apoio. Se o vídeo se você gostar, fizer sentido para você, você se inscreve, que você vai estar ajudando, né? Motivando a gente a fazer mais conteúdos. E a gente veio viajar aqui, eu e a minha família, né? Eu tenho a Sossô de 2 aninhos, o Noah de 7 anos. E eu quero contar para vocês, né, como foi a minha experiência em Maragogi, né? E tô aqui hoje na Praia do Xarel, já para falar para vocês que é a minha praia favorita, mais conhecida também como a Praia da Bruna. E, gente, esse lugar não existe. É tudo. É de longe a praia mais linda que eu já visitei. Para chegar em Maragogi, você tem 2 opções. Você pode vir pelo aeroporto, né, de Recife, ou pelo aeroporto de Maceió, né? E as 2 opções, né, acredito que você tenha que buscar, né, o que for mais barato, né? Se você encontra passagem mais barato para Recife, compra para Recife. Se você comprou mais barato para Alagoas, Maceió, compra para Maceió. Por quê? Porque Maragogi fica praticamente no meio. Então, é basicamente 2 horinhas daqui até Recife, para um lado, e para o outro 2 horinhas até Maceió. Então, se você achou, né, a sua passagem mais em conta para Recife, opte por Recife. Se você achou, né, a sua passagem mais em conta para Maceió, opte para Maceió, não vai mudar muito para você. Uma coisa que você tem que ter em mente, né, quando você vier para Maragogi, é que, gente, é interior, né? Embora você tá próximo de 2 capitais, é uma cidade muito pequena, né? E é importante você locar um carro para vir, porque você vai ter dificuldade com mobilidade, transporte público aqui, né? Para onde quer que você vá, você vai necessitar de um carro para poder se locomover. Então a minha indicação é que você loque um carro, né? A não ser que você venha para ficar, né, num resort, e aí tem os passeios, né, de vans que vão visitar, tem os passeios de bugre, e talvez não faça sentido, né, você ter. Mas se você veio por uma locação de Airbnb ou, né, alocou uma casa, um imóvel, vai ficar, né, numa pousada menor, locar um carro vai fazer toda a diferença, né, para você poder se locomover por aqui, uma vez que transporte público é precário. Aqui em Maragogi, uma das coisas assim que foi muito engraçado é que quando a gente chegou, eu tive vários problemas com o voo, né? Para quem não sabe, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, então tive que pegar um voo para Guarulhos, para Brasília e depois Brasília para Maceió. Porém, né, tivemos problemas com o voo, tivemos que trocar no meio da conexão, e aí a gente chegou aqui fora de hora. Então a gente chegou aqui bem cedinho, tava escuro ainda, por volta das 5 horas da manhã. E, pô, foi um balde de água frio, porque quando eu cheguei em Maragogi, eu encontrei nada. Gente, vocês não estão entendendo. Vou colocar a imagem para vocês aí. Maragogi, a entrada de Maragogi é um contraste muito grande, porque são muitas casinhas pequenas, de tijolinho, de barro, e assim, você não imagina, né? Eu tinha visto um vídeo antes de vir pra cá, e aí eu até brinquei dentro do carro, falei assim, nossa, a praia tem que ser muito bonita, porque
a cidade é um choque, porque é uma cidade muito pequena, uma infraestrutura bem precária mesmo. E aí a sorte, né, é que quando a gente vem pra praia, você se depara com isso. Mas eu fiquei um pouco frustrado, né, porque é um contraste muito grande, né. No Nordeste aqui é triste você ver que um lugar tão bonito, turisticamente tão bem visitado, e muitas pessoas vivem aqui de forma assim precária mesmo, sabe? E foi uma coisa assim muito impactante para mim, tá? Então, se você tá chegando em Maragogi e você se deparar nessa situação, né, de falar assim, nossa, cadê a cidade? Pode ficar tranquilo, vale a pena. Olha, eu fiquei apaixonado com esse lugar. Vou voltar muitas outras vezes e é como eu falei para vocês. Eu acho que eu nunca fui numa praia tão bonita. E olha que eu sou do Espírito Santo, de Vila Velha. Minha terra é maravilhosa, é linda. Mas, gente, isso aqui não existe. Para quem não sabe, a Praia da Bruna é por conta daquela atriz, a Bruna Lombardi, né? Ela gravou aquela novela A Indomada, né? Não sei se vocês se lembram. E ela ficava muito nesse banco de areia. Aqui, ó. E aí o nome da praia é Praia do Xarel, aqui em Maragogi, mas ficou conhecido como Praia da Bruna, né? Que é a praia que ela gostava muito. Tem umas imagens, né? Que ela no litoral, né? Correndo, né? Bem vestida no cavalo. Ficou muito marcante a novela Indomada e era aqui que ela gostava de ficar. E ó, dá pra entender por quê. Olha. Gente, que água linda demais. Muito linda. Quente. E olha, o pessoal consegue ir caminhando lá pra frente, ó. 1 quilômetro quase, tem gente a pé andando. É muito bonito. Gente, Maragogi é um sonho. É de longe a praia mais bonita que eu já pisei. Vem cá, Sussô. Gente, olha isso aqui. Maragogi é o extremo. Você chega, né? E, pô, fica meio assustado com a cidade, né? Mas quando você vem na praia... Gente, olha isso aqui. Tá sem filtro. Não existe. Nunca vi uma praia bonita igual essa. E... realmente... A gente tá aqui na praia de Bugalhau, em Maragogi. Fala aqui, Sossô. Tá gostando? Não? Não. Que sinceridade. Por quê? Você tá com fome? Sim. Tá lá, tá na hora da Sossô e papá. Olha que lindo. Então, aqui tem bastante coisa para você fazer em Maragogi. Você vai conseguir fazer passeios aqui de... É tipo umas balsas, né? E você pode pagar individualmente, né? Para você poder fazer esse passeio. Ou você tem a opção, né, de locar a lancha. Nós optamos por locar uma lancha, visto que estamos em um grupo de 8 pessoas. E aí a gente fechou um pacotão, a gente pagou o valor de R$ 1.800 para poder fazer o passeio de buggy e o passeio de lancha. A lancha particular pra gente. É uma dica que eu vou dar para vocês, eu vou colocar na descrição o contato, né? A gente fez esse agendamento dos passeios antes da gente chegar aqui em Maragogi. Mas se eu pudesse dar uma dica, e se, né, quando eu retornar aqui, eu pretendo fazer diferente, porque na praia, galera, tem muitas lanchas, muitas embarcações, muita gente oferecendo, né, o passeio de jet. E eu acho que se você vier, né, e negociar aqui, você vai conseguir um valor melhor. Porque tem muita oferta, você pode negociar.
pedir o desconto, você pode escolher uma embarcação mais bonita, visto que são muitas ofertas, muitas pessoas que oferecem esse serviço. E aí vocês vão poder fechar pacotes, né, com a gravação de drone. A gente também fez o mergulho, para mim foi uma experiência única, muito bacana. Eu nunca tinha mergulhado, a gente fez o mergulho assistido. Eu vou colocar aqui os valores, né, que a gente pagou, né, para poder fazer tanta filmagem quanto mergulho de cilindro. Né, o passeio, todos os passeios, tanto de chalana, né, de catamarã individual quanto de lancha, vão, né, para o caminho de Moisés, passam pelas piscinas naturais e é muito bonito. É um passeio que você não pode deixar de fazer. Para chegar até o caminho de Moisés, você também consegue ir a pé, porém, você tem que observar as tábuas de maré. Eu vou deixar o link do site aqui, e pelo site você consegue visualizar, né, os melhores momentos para você estar visitando, e eu te aconselho a não ir sozinho. Por quê? Porque aqui em Maragogi, como em muitos outros lugares de praia, você tem essa questão da tábua de maré. Então, tem períodos do dia que você consegue caminhar 1 quilômetro para dentro do mar, né? Quando a maré está baixa. Porém, essa maré ela baixa e sobe. E aí pode ser, né, que você não tenha ciência desses horários e você vá para um lugar mais distante, a maré suba e você fique à deriva, né? Preso por lá. É muito comum, já aconteceu aqui. Então é bacana que você deixe para visitar esses lugares mais afastados com guia ou pelo passeio de lancha, de barco. É mais seguro para você, principalmente quando você está com crianças, né? Essa é a minha dica para vocês. Nós fizemos o passeio de bugre também, percorremos as principais praias, né, de Maragogi, da região aqui. Fomos também numa ruína antiga. Eu vou colocar as informações aqui embaixo aqui. Vale super a pena você fazer o passeio de bugre. Então, além do passeio de lancha, das piscinas naturais, do mergulho, nós também locamos um jet ski, né, para poder estar andando. E assim, uma coisa muito bacana é que para quem não tem motonauta, que é a licença, né, que te permite você
pilotar o jet, em muitos lugares você não consegue fazer uma alocação individual. Você acaba tendo que ir com uma pessoa habilitada e você não pode fazer a prática, né, a pilotagem do jet. Aqui eu vi que praticamente todo mundo loca o jet, inclusive você pode locar por um dia inteiro. Eu achei aí mais ou menos locações de R$ 1.500 o dia, com um tanque cheio, para você poder fazer a utilização. E não vi ninguém aqui, né, pedindo motonauta para poder andar. Então, se é o teu sonho, né, andar de jet, pegar o jet para passar um dia, e por um acaso você não tem a motonauta, você vai conseguir fazer esse passeio aqui e vale super a pena. É muito gostoso, é uma sensação... Aqui hoje no Pontal de Maragogi Beach Club e é top demais da conta. O que acontece? Você tem toda uma estrutura ali, tem restaurante, tem piscina, sorveteria, tem uma estrutura bem completa mesmo. E você tem acesso a essa praia maravilhosa, que eu não me lembro o nome, mas já vou colocar escrito aqui para vocês aqui. E gostamos demais. Para poder acessar o Beach Club você paga R$50 por pessoa. Criança até 6 anos não paga e não é revertido, né, em consumação. Mas super vale a pena, visto que você tem uma infraestrutura de clube aqui. Aí galera, você tem a piscina adulta e infantil. Tem a piscina infantil aqui, né, espreguiçadeiras, mesa, o acesso à praia privativo e o restaurante, né? Banheiro, tem sorveteria, bar, bem bacana, locais com sombra. E bom, é um ponto muito importante, né, aqui em Maragogi, é supermercado. O supermercado aqui é bem restrito, né? Eu acho que são 3 supermercados somente, né? Tem um grande em Maragogi. Tem uns outros pequenos, galera, mas é bem pequeno mesmo, né? E esses grandes que eu estou falando para vocês são supermercados de médio porte, né? Aqui não tem hipermercado, né? Como eu tô no finalzinho aqui de Maragogi, é quase divisa com São Pedro da Coroa Grande. Se eu falar o nome da cidade errado, eu coloco para vocês aí, né? Da casa onde eu loquei até São Pedro aqui são 5 minutinhos. É mais perto eu ir no mercado aqui, ó, do que voltar, né, lá na entradinha de Maragogi, aonde tem um outro mercado também médio, bacana para poder fazer compras, que é o Ponto Certo. Eu vou deixar a localização, né, e o nome dos mercados na descrição aqui para vocês. Mas olha que bacana, a gente tá em Maragogi, né, no estado de Alagoas, e a gente anda já 5 minutinhos, ó. Welcome Pernambuco, tá? Daqui para frente já é Pernambuco. Eu vou mostrar para vocês aqui o mercado. E é os 3 melhores mercados, né, para você poder fazer compra. Minha esposa ligando. Oi, amor. Onde é que é
suporte de água lá, que tá colocando água? Sim. Você não lavou ele na hora de colocar água, não? Por quê? Tem uma perereca morta lá dentro. Lá dentro? Aham, Aí é do caralho, aham. hein? Ok, então. Cheio de mosquito e perereca morta lá dentro. Tá bom, então. Beijo. Ai, meu Deus. Estamos bebendo água com perereca mordendo o vidro. Já tem dia, mas tá bom. Tem gente que come perereca, né? Ninguém passou mal, não vai passar mais. E é justamente isso. Se você vai viajar para qualquer lugar que seja, tome água mineral. Tome água mineral para você evitar de ter problemas de saúde, né, galera? Mas, né, se for usar o suporte, fica a dica aí para você limpar antes. E aproveitando para falar de saúde, né? A gente que viaja com criança é sempre uma preocupação, né? Galera, Maragogi é roça, né? As cidadezinhas em volta aqui também é. Você tá menos de 2 horas de Recife e menos de 2 horas de Maceió. Com certeza você vai encontrar lá bons hospitais, né? Galera que tem plano de saúde. Você vai encontrar nessas cidades, mas por aqui não. Mas eu vi que a gente tem uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento, né? Para qualquer emergência que você tenha. Maragogi você vai conseguir, né, esse atendimento primário básico aí. Hospital grande. Então, ó, supermercado São José. E logo em frente aqui, ó, você tem esse outro mercado aqui que é o Fênix. É um lugar bom para você vir, né, comprar as coisas que você precisa. São 2 mercados mediando. Ou então o supermercado Ponto Certo, lá em Maragogi. Um outro ponto é que eu fiquei assim muito surpreendido, né? Muito impactado mesmo, é com o carisma, né? A forma como o nordestino, né? Ele te recebe. Aqui em Maragogi, assim, um ponto muito forte que eu sou mineiro, né? Embora eu já moro ali no Espírito Santo muito mais tempo, né, do que eu vivi em Minas. Eu sou mineiro de coração. Povo mineiro, um abraço. Povo receptivo. E aqui o povo nordestino, olha, é de uma atenção, uma educação, um carisma, tão quanto nosso povo de Minas lá. Então, assim, fui muito bem recebido aqui, né? Todos os lugares que a gente sentou, que a gente comeu, o mercado, os restaurantes, os passeios, né? Que a gente fez, a gente foi muito bem recebido, sabe? Muito bem acolhido aqui. Isso, assim, foi um ponto para mim muito forte, né? Principalmente porque eu venho do estado, né, que é o Espírito Santo, e o povo capixaba é um pouco mais fechado, né? Não tem esse carisma, né? Essa receptividade, né? Que nós mineiros temos. E aqui a galera de Alagoas, de Pernambuco, tá de parabéns. Sabem receber bem o turista. E foi um ponto, assim, de destaque nessa viagem. E um dos passeios, assim, muito legal mesmo, que você não pode deixar de fazer em Maragogi, é visitar o Ecopark, né, o zoológico. Gente, é fantástico, né? Se você tem crianças, principalmente, é uma oportunidade que você tem de levar eles para ter uma interação com animais. Tem mais de 100 espécies que você encontra lá. E, pô, eu achei muito bacana que pela primeira vez, pô, já fui em zoológico em Belo Horizonte, em São Paulo. Eu não me recordo de ter ido em outro zoológico que você observasse mesmo que os animais estão felizes, ativos e muito bem cuidado, muito bem limpo. Eu nunca fui num lugar
né? Que eu saísse com esse sentimento de um zelo, né? De que assim, de que os animais realmente estão felizes. É muito bacana, você não pode perder, né? Não pode deixar de visitar o Ecopark. Um ponto que eu achei muito interessante, né, aqui em Maragogi, é o preço das coisas. Galera, eu não sei aonde você mora aí, depois você deixa no comentário, né, como que tá a famosa saidinha, né, de vocês aí. Mas lá em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu moro, sair está muito caro, né? Você vai no restaurante família ali, é difícil, né, você não deixar ali 400, 500 reais, né, na conta, né, na mesa da família. A gente viajou recentemente para Porto Seguro, para Arraial da Ajuda, e pô, é muito caro, né? Principalmente esses lugares, né? Turístico, beira de praia, é muito caro, né? Você consumir, as pessoas acabam explorando, né? Um pouco. A palavra é essa, explorando, né? Mais do que deveria. Aqui, eu tive uma experiência super positiva. Eu achei as coisas muito acessíveis. Tem muitos lugares que você senta, né, de frente para um paraíso igual esse e você paga um valor justo, tá? Eu vou depois deixar aqui, né, algumas indicações, né, de alguns lugares que a gente foi e visitou. E eu achei assim super acessível, né? Já falei para vocês também a questão do acolhimento, do atendimento, né, do povo nordestino aqui é fantástica. Eu fiquei maravilhado, né? Eu sou mineiro. E eu me senti assim, realmente em casa. Bom, quantos dias ficar em Maragogi? Né, nós viemos para ficar uma semana em Maragogi. E já tinha visto alguns vídeos, né? As pessoas falando, 3 dias em Maragogi, tá ok. Galera, fiquei uma semana. Infelizmente, hoje é sexta, a gente vai embora. A gente tem mais sábado para curtir amanhã. E o nosso voo é domingo de madrugada. Então a gente ficou uma semana, ficou 8 dias, para ser mais exato. E eu vou embora amanhã com gostinho de que eu ficaria mais tempo, né? Tem bastante coisas que a gente não fez, mas no mínimo uma semana, né? Se você vai vir para aqui, eu acho bastante razoável, né? E tem muita coisa para você fazer, né? Na verdade, não tem muita coisa na cidade para você fazer, mas tem muitos lugares para você conhecer. Então, assim, eu vim com medo, né, de a gente vai enjoar uma semana, vi muitos vídeos, né, das pessoas falando que 3 dias era o ideal e coisa e tal, e a gente vai embora com esse gostinho de que poderia ficar, né, e conhecer mais lugares. Até porque você tem, por exemplo, a 1 hora e pouca pro lado de Recife, você tem Porto de Galinhas, você pode tirar um dia e conhecer. Eu não fui. Tem São Miguel dos Milagres, que é pro lado de Maceió, 1 hora e pouquinha também. E você pode também tirar o dia para você ir lá e conhecer. E a gente não foi, a gente curtiu só nessa regiãozinha aqui de Maragogi mesmo. E assim, teve praias que a gente não foi, né? Não deu para ir por conta dos passeios, as coisas que a gente fez. E pô, acho que se eu ficasse aqui mais uma semana, com toda certeza, eu teria agenda para ocupar ela pra gente conhecer lugares que a gente não foi ainda. Bom, para quem gosta também, tem o passeio de helicóptero, voo panorâmico. Esse passeio eu acho que foi o único que eu não fiz, porque eu não gosto. Nem se você me pagar eu vou. E o helicóptero sai aqui, que é o restaurantezinho Bugalhau, e bem do lado aqui tem uma pista de pouso ali, né? E o helicóptero sai ali para poder fazer os passeios. Se eu não me engano, eu perguntei, né? Por 20. Acho que são. Como é que era? Acho que são 10 minutos de passeio. E galera, o valor é R$700. Caro, né? Eu lembro que na Disney lá o passeio de helicóptero era $30, 20 minutos. Mas para quem quiser, né, tenha vontade de fazer, nessa vista maravilhosa, aí.
Além dos quiosques, você tem restaurantes aqui mais famosinhos, como o Calamares. A gente almoçou lá ontem, eu achei o preço um pouquinho salgado, né? Mas não muito diferente, né? Do que a gente já está acostumado a pagar, né? Em regiões metropolitanas ali. Por exemplo, eu pedi um arroz de polvo, comeria 3 pessoas. Facilmente, o arroz de polvo foi R$214. Achei um preço justo pela comida. E o restaurante é maravilhoso. O restaurante que eu gostei muito foi o Parmegiano, que fica lá no centro de Maragogi. É comida boa. Galera, área Kids, você consegue sentar na sua mesa do lado da área Kids ali. Eles têm monitor para poder ficar com as crianças. Então, para você que está viajando em família, é um super lugar para você conhecer, com uma comida muito boa, muitas variedades. Eu vou estar buscando aqui informações do cardápio, vou colocar para vocês também. E é um restaurante que você não deve deixar de conhecer. Obviamente também porque é no centrinho de Maragogi, tem muitas lojinhas por lá. Vale a pena você passar o dia lá, visitar as lojinhas e bater aquela fome. Super indico aí, Parmegiano. Vou colocar também na descrição a localização. Um outro ponto também que é muito importante, né, aqui em Maragogi, é a questão da segurança. Galera, além de ser esse paraíso, eu não vi problemas nenhum com questão de assalto. As pessoas andam, né, com telefone, com câmera, sem preocupação nenhuma. Eu não vi nenhuma ocorrência. Todas as pessoas que residem aqui, né, as pessoas falam que é muito baixo, né, o índice de criminalidade aqui, de assalto. Então, realmente você não tem a preocupação que você teria se você estivesse, por exemplo, no Rio de Janeiro e outras regiões metropolitanas, até porque também é interior. Mas assim, é um lugar super seguro, tá? Para você vir, você realmente, esses dias todos que eu passei aqui, você não tem essa preocupação com a questão da segurança. Também não vi, né, muitas viaturas, né, da polícia, não vi blitz, né? Então, isso me preocupou no início, mas depois eu fui percebendo e conversando também com as pessoas que são nativas, né, que residem aqui na região. Todo mundo transpareceu e passou a ser um lugar muito seguro, e a gente observa isso porque realmente, né, em todos os dias que a gente passou por aqui, a gente não viu nenhum tipo de ocorrência, de nada. E essa questão é muito importante, principalmente para a gente que está viajando com família, com crianças. E esse é um chave para mim, né, que me fez gostar muito daqui. Bom, galera, então é isso. Esse é meu primeiro vídeo. Desculpa, né, se ficou um pouco demorado. Não estou fazendo uso do microfone, então o vento pode ser que esteja atrapalhando. Espero que tenha conseguido passar para vocês algumas de nossas experiências, como foi estar aqui em Maragogi. É um lugar que hoje é meu dia de ir embora, né? A gente vai passar o dia aqui na praia. E eu vou... É domingo já, né? 2 horas da manhã. Então a gente vai descer umas 3 horinhas antes para Maceió. E a gente vai estar retornando para Vila Velha, no Espírito Santo. E depois de 7 dias, né? O que vai ficar de Maragogi é muita saudade. Ontem eu já estava olhando passagem para poder voltar. Hoje é dezembro, a gente viajou num períodozinho de baixa temporada, início de dezembro. A gente chegou aqui no dia 6, né, com o propósito de ficar até o dia 14. E é o período que eu mais gosto de viajar, porque todos os lugares estão mais vazios. Você consegue sentar nos melhores lugares, consegue estacionamento. É bem diferente, né, de alta temporada. Então, se você pode viajar, né, fora desse período, é sempre mais tranquilo. Você é mais bem atendido, você acaba comendo melhor. Então fica essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva aí no canal, dá um joinha se você gostou. Eu pretendo fazer mais conteúdos, né, dessa forma, de viagem, família, né, com crianças, menino pequeno, né, que eu sei que é a realidade de muitos brasileiros. E em breve vou estar compartilhando, né, novos conteúdos com vocês. Vou fazer um vídeo lá da minha cidade, né, de Vila Velha. Deveria ter sido o primeiro vídeo, mas eu resolvi gravar em Maragogi, que era um sonho, né, conhecer, e acabou sendo o primeiro. Que Deus te abençoe sua família. Até o próximo vídeo. Bye!
Now we're scarred in the middle. Never noticed how much I look like you. I was making up riddles, how I always wanted to look like you. But I do, I look like you. Oh, I do, I look like you.